Governo, por um lado, o Moreira defende a ideia de que a prática do CUFEM é uma prática, apesar de reconhecer que é uma prática existente aqui em África, e aliás deu um exemplo disso, que são autoridades tradicionais que às vezes têm poder em relação a isso. Mas ele diz que é uma prática um pouco meio errada, porque diz que são as pessoas que expulsam, como explicou, expulsam de monge, por aí, você foi mais profundo. Qual é a sua percepção em relação a isso? Neste caso concreto, nós teríamos numa dimensão de que começa a emergir um grupo de pessoas que olham para esta prática de CUFEMA de uma forma um pouco condesdém, como o Messias olha para ela, e não se corre o risco de daqui a alguns anos alguns moçambicanos não possam praticar essa prática? É um pouco infeliz o que eu acabei de ouvir, mas eu vou voltar um pouco, depois vou aí. O CUFEMBA eu pus no sentido de Nhamsoro como o tema se supõe. Mas fazem-se FEMBAs em setas religiosas, de formas... Mas o Moreira já tinha dito, também disse que tem algumas religiões que fazem isso. Sim, quero desmistificar essa parte. Cuja ideia para Moreira é que algumas religiões fazem propaganda disso. Yeah. Okay. Não. Quero diferenciar as coisas. Existe aquilo que o FEMBA na liga religiosa, do jeito de como é feito, chama-se de choque, não é? E esse processo de CUFEMBA em religiosidade é muito diferente daquilo que a gente vê de alguém pôr a mão, dizer você ganha inteligência nessa altura, você está liberto, fazer um chute a pessoa cair. Aquilo não é processo de libertação. Aquilo são demonstrações de exibicionismo, de psicodramacia. O processo do CUFEMBA não é em choque, mesmo em choque, assim também como no modo tradicional, é algo muito, muito forte e muito íntimo. Não há possibilidade de haver exibicionismo disso em nenhuma tela aberta. Primeiro, porque é muito individual. Segundo, porque nós temos princípio de respeitar aquilo que são os princípios da tradição da espiritualidade. Agora, eu não condeno o meu caro colega quando ele diz que acha errado. Eles beberam daquilo que a cultura da religiosidade, do cristianismo ofereceu, não é? E já foi dito, eu costumo dizer isso de forma prática. Não há como nós vamos enaltecer assuntos que não nos trazem, que não nos devolvem aquilo que nós somos, primeiro, como seres, segundo, como africanos, não é? Essas práticas são práticas que nunca vão morrer. Por quê? São nossas práticas, é nossa identidade. Agora, para quem bebeu de perceber de que aquilo, o eurocêntrico e tudo mais é correto, do que aquilo que é a sua própria origem, a gente não condena. Mas eu digo uma coisa clara. Essa é uma resistência que nós temos estado a lutar desde que nós começamos a beber do estudo exterior e daquilo que foram as ideologias que foram feitas pelo homem, quando o homem se apresentou e nos deu aquilo que são os nossos conhecimentos atuais. Mas tem aquilo que, por mais que a gente queira ou a gente não queira, sempre estará lá. Aqui mesmo que estamos a falar disto aqui, sem querer tocar numa sensibilidade nenhuma, é muito provável, está a perceber, que o próprio Moreira já tenha passado por uma FEMBA, está a perceber? Há coisas que, se há uma coisa que eu detesto no cristianismo, com todo respeito, é porque quando se diz que o homem perece pela falta de conhecimento, essa falta de conhecimento é de não conseguir perceber o que é isso de cristianismo, quais são as leis e os benefícios desse cristianismo, o que é Deus, está a perceber, celestial, e qual é o Deus do homem, e quais foram as ideologias do homem dentro do nosso seio como seres humanos. Daí que temos essas divisões. Quem foi que ditou que era correto, que era correto fazer daquele jeito, era correto fazer daquele jeito e fazer do outro? Foi o homem. Vamos lá voltar para percebermos um pouco essas coisas, porque há uma parte que não fica bem quando a gente idealiza certas coisas com uma crença tão forte que acaba até ferindo certas bases de origem, né? Olha, se formos a ir mesmo no princípio dessa situação, quando eu costumo dizer que é muito bom nós termos uma fé, mas a fé precisa de a gente aplicar uma certa inteligência, porque ter uma fé e não envolver muita inteligência nessa fé acaba criando uma maldição.
A gente acaba sendo aquele tipo de pessoas que a gente limita-se numa ideia que depois dessa tal ideia a gente pode até chegar a expor aqui em tela, mas quando a gente sai, a gente não praticar a mesma ideia. É o que acontece com muitos cristãos. Eu costumo dizer muitas das vezes que quando alguém me diz, sai daí, venha estar conosco, eu digo, no dia em que eu for a deixar de ser o que eu sou hoje e me tornar um cristão, eu hei de virar o maior mentiroso que existe no mundo, porque há pouca verdade entre os cristãos. E alguns mentem sem perceberem, porque são manipulados por um líder que está ali. E outros mentem conscientes, mas porque querem alimentar uma tese que nem conseguem ter uma defesa funda disso. Então, quem vive a coisa e quem passa por essa coisa entende. Digo-te uma coisa clara, essa história de que foi tratado e depois a coisa voltou, são casos raros, porque é isso mesmo, esses homens que dizem que fazem essas orações, o impacto de cada espírito, de cada pessoa, tem um poder específico. É uma coisa que a gente tem que ter em mente. Eu tive uma doença em 2000. Tive 6 meses doente. Quando eu estava à beira da morte, apareceu alguém e disse, meu pai, porque nós somos católicos, só para poder saber o Sr. Moreira. Católicos e católicos assimilados. Está a perceber? Quando eu estou já numa fase em que já não se reconhecia nada de mim, aquela pessoa chegou e disse, meu pai, esse aqui está a morrer, carrega esse menino aqui, leva para um sítio para poderem ver o que fazem dele. Eu cheguei lá carregado nas costas, por acaso não sou muito doentio, foi a primeira experiência forte que eu tive. Cheguei lá, femaram-me, pegaram um problema que era um problema bem conhecido até na família, aquela pessoa não precisou de ser ditada por ninguém por aí em diante. Fui tratado, saí dali andando, e aquela doença não voltou mais até hoje. Eu mesmo, por experiência própria, alguns anos mais tarde, tratei muita gente que tinha vários tipos de bloqueios e outras coisas, que até hoje estão bem. Então, não é muito bom a gente, se formos a falar de cristianismo, eu entendo porque eu venho de lá, mas se formos a falar daquilo que é a espiritualidade no ramo profissional meu, o Sr. Moreira não tem como entender melhor que eu. No entanto, que algumas coisas ele está a se apoiar no tablet, eu estou a falar coisas que eu sei abertamente. Então, é preciso nós termos bases que mostram aquilo que é a sinceridade da vida. A única coisa, eu volto a dizer, que eu não concordo muito no cristianismo, é que eles vivem com base em alimentação de fundamentos que são criados por eles mesmos, e indo ao encontro daqueles que lhe mostraram o cristianismo. Mas o Kufemba não é uma prática, numa criação ela de uma lógica um pouco meio africana. Porque imagina que... É o que nós temos como nossa espiritualidade. Sim, imagina que, por exemplo, o Mateus Ngoveiro possa ter um filho na Suíça, por exemplo, como a Suíça, e crescer longe dessas práticas. Obviamente, provavelmente essas práticas podem não ter muito significado para... Vão ter. Sabe por que eu digo isso? Nós estamos a falar de Moçambique porque estamos aqui, estamos a falar de África porque estamos aqui. Mas eu quero dizer agora, existem várias formas do Kufemba. Estávamos a falar de outra vez sobre remédios de lua aqui, que ok, nós usamos remédio assim aqui. Agora, se uma pessoa está na Europa, o que é feito? Há sempre uma coordenância de plantas que vão ao encontro de cada cura. Vou dar um exemplo, por exemplo, daquela confusão, a moringa. A moringa da zona norte, da zona sul e da zona centro contém propriedades diferentes. O que a moringa do centro cura, a do sul pode não curar. E o do sul cura, a moringa de lá pode não curar. Assim sucessivamente por outros lados. Então, são coisas que nós temos que ter em mente. Mas tudo isto, porque há sempre uma situação para cada localidade. Mas tudo aquilo é espiritualidade. O que é que os budas fazem, os chineses? Eles aplicam agulhas com incensos para poderem tirar em maus espíritos e depois lavam com ervas. É uma femba. E outras metodologias que eu não vou aqui focar. O Kufemba é algo do mundo, porque nós falamos de África como berço da humanidade, não é? Onde esses que ensinam, esses senhores já saberam o que ele está a dizer. Dizem que descobriram a África. Quando chegaram aqui, a África já tinha suas civilizações, e já tinha suas tradições, e já tinha sua própria vida. Mas disseram mesmo assim que descobriram a África. Ao mesmo tempo descobriram o negro, e lhe deram os seus conhecimentos, que uma parte delas é o que o Messias está aqui a me dizer. Então, mas essas coisas de Kufemba são coisas do mundo, porque todos nós, independentemente de cor clara, branca, sei lá o que é, contemos uma espiritualidade única. Bem, vamos voltar assim. Eu estou certo na segunda, última parte do nosso programa, o governo poderá mostrar, fazer algumas demonstrações como que são feitos com o FEM. Não, a minha lei
espiritual não permite isso. Será mesmo que você me pedir para eu fazer uma profecia ou jogar um búzio aqui? Isso não faz sentido.